Bom, vamos lá, continuando no conteúdo de atos, vamos tratar dos elementos do ato administrativo. Muitas das questões que eu coloco não estão previstas na lei, né? São questões doutrinárias, classificações doutrinárias. Os elementos do ato administrativo, que a doutrina também adotou, estão previstos em lei. Na Lei 4717, a Lei de Regulação Popular. E ela vai falar lá de quando há problemas nos atos administrativos, está no artigo 2º, mas serve para explicar quais são os elementos do ato administrativo. Agente competente, objeto, forma, motivo e fim. Agente competente. Primeiro, onde vai estar determinada a competência de um agente dentro da administração pública? Sempre em alguma norma escrita. Então, a competência do agente vai estar escrita em algum lugar. Vai estar numa lei ou vai estar em outro ato administrativo. As competências são atribuídas a órgãos, né, a lugares, a uma instituição e, obviamente, estão ligadas ao princípio da legalidade. Como é que a gente verifica a competência do agente para editar um ato? Existe a competência no âmbito material, âmbito territorial e temporal. Âmbito material, se a matéria vai estar incluída entre as competências, tá? Incluída aqui quando ocorre a delegação de uma competência ou a vocação de uma competência. Lembrem, a delegação é transferir uma competência de um superior para um subordinado ou para alguém lateralmente, e a avocação é chamar uma competência de um subordinado para um superior, para realizar aquela atividade. Eles são atos formais também, tá? Tem que ser formalizados. Então, no âmbito material, é se a matéria está incluída, se isso é competência deste agente fazer ou não. No âmbito territorial, competência em certo lugar. A quem compete investigar, por exemplo, uma questão dentro do Estado. A Polícia Civil daquele Estado. A quem compete fiscalizar as fronteiras, a Polícia Federal. Então, no âmbito territorial vai ser definido, tudo isso vai ser definido em lei, né? Tudo vai ser definido em normas escritas. E limite temporal, investidura legal e término da data de demissão. Tem que ver se a pessoa ainda está dentro das suas competências. Por exemplo, ministro da Saúde. Ele passou as últimas semanas, a gente não sabia se ele ainda estava dentro das competências, se ele podia ou não podia. Agora, acabaram as competências dele. Não interessa mais o que ele diz ou o que ele acha sobre planejamento, sobre ficar em casa ou não ficar em casa. O que importa agora é a posição do novo ministro. Ele não tem mais competência para isso. Temporalmente já acabou. Lembrar sempre que as competências são irrenunciáveis. Ah, mas eu quero delegar essa competência. Beleza. A delegação, ela não é definitiva. A competência pode ser delegada temporariamente, mas se eu não quiser mais exercitar uma determinada função, função não é a palavra correta que confunde com a função ali, uma determinada atividade, eu tenho que sair daquele cargo ou pedir demissão. Eu não posso delegar definitivamente uma competência. Competências são irrenunciáveis. Lembrar sempre que o que acontece nos casos de delegação, de quem é a responsabilidade pelos atos no momento da delegação. Por exemplo, eu sou agente público, eu saio de férias, eu sou chefe de um setor, eu delego as minhas competências. Quem é responsável pelos atos realizados pelo delegado? Eu saí de férias, né, afinal de contas eu escolhi aquela pessoa que eu entendi que ela tinha competência, ou a pessoa que está realizando os atos. Bem óbvio, né? A lei estabelece de forma bem clara que as decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado, a pessoa que fez. Se a pessoa passou num concurso, está dentro do serviço público e ela pode receber uma delegação, ela se torna responsável pelo que ela faz. Outro elemento é o objeto do ato. O que é o objeto? É o que eu pretendo fazer com esse ato. Obviamente, esse objeto tem que ser lícito. Eu não posso, por exemplo, expedir um alvará de autorização de funcionamento de uma van para a venda de cannabis sativa na Joaquina. Por mais que muita gente pense que é legalizado na Joaquina, aqui para essa região, para Mora ali, não é legalizado, tá? Então, o objeto precisa ser lícito, precisa ser possível. Eu não posso fazer
algo que é impossível, suspeita apresentar. Que exemplo esdrúxulo, né? O que eu tenho que pensar então no objeto? É o que o ato faz, ele cria um direito, ele vai extinguir um direito, ele transforma. Um exemplo também um pouco esdrúxulo, deputada do PSDB pede a Serra para contratar diplomatas sem concurso. Isso aconteceu em 2016, não faz muito tempo. Ela sugeriu que um fulano, até era daqui, tá? Daqui do estado. Ela sugeriu para o Serra, quando ele estava no governo do Temer ainda, para que ele contratasse uma pessoa que ela deu uma carta de recomendação, dizendo que era uma pessoa muito qualificada e tal, mas não pode, tá? A forma correta para ingresso na diplomacia é por concurso público, uma carreira. Então, acontece. Pode parecer esdrúxulo o exemplo da cannabis sativa, mas há coisas desse tipo que eventualmente acontecem que extrapolam a competência do agente. O agente ele tenta editar um ato cujo objeto é impossível ou ilícito. Forma. Modo de exteriorização do ato administrativo. O que tem que observar na forma? Qual é a forma do ato administrativo em regra? A forma é escrita. Em regra, os atos vão ser escritos. Nós temos, eventualmente, alguns atos que não são feitos de forma escrita, como os atos orais, a sinalização manual, a votação e tal. Mas, em regra, os atos são... A forma dos atos é escrita, a forma que se aceita dentro da administração, até para garantir a publicidade dos atos. Mas existe uma que seria a forma e a formalidade. A formalidade se divide em essencial e não essencial. Então, o que é uma formalidade essencial? Aquela que, quando não for observada, vai levar à mesma ocorrência do vício de forma, uma invalidade do ato administrativo. Formalidade não essencial ou um erro material acarreta uma mera irregularidade passível de ser sanada. O ato ele pode ser salvo, tá? Ele pode ser convalidado. Por exemplo, um agente que não teria competência vai lá e expede um ato. O chefe dele pode ir lá e convalidar aquele ato. Aí eu tenho um problema do agente e de forma. Exemplo de formalidade essencial. Publicação num jornal de grande circulação no edital. Se isso está previsto na lei, é uma formalidade essencial. Garante a publicidade, né? Garante que todos tenham conhecimento desse edital. Uma formalidade não essencial. Neste exemplo aqui, vocês podem ler daí com calma. Lavrar um auto de infração no local. Isso não é uma formalidade que não fere o direito do cidadão de se defender, por exemplo. A pessoa fez a fiscalização do Ministério do Trabalho, verificou uma irregularidade, pegou documentos, levou ao seu escritório, lá no Ministério do Trabalho, e depois verificou a irregularidade e formalizou a auto-infração. Não é uma formalidade essencial que vai interferir em algum direito. Então, você entendeu aqui no judiciário que era uma formalidade passível de sanação. Motivo. Situação de fato e de direito que é anterior à prática do ato que o determina. Por que esse ato é feito? Por que eu sofro uma multa? Bom, qual é o motivo da multa? Então, o motivo de uma autuação de trânsito vai ser a infração que eu cometi. É eu estar acima da velocidade. Isso é o motivo. Ato disciplinar punitivo tem como motivo uma conduta do servidor. Ele agiu de forma equivocada. Vamos pensar por quê. Por que esse ato foi praticado? Por que eu estou sofrendo uma penalidade? Por que eu estou sofrendo uma punição? Por que eu estou sofrendo uma autuação? Qual a diferença de motivo e motivação? Motivo é o porquê e motivação é a explicação do porquê. Então, motivo, a infração. Motivação, a lei que impõe a multa de trânsito que vai constar no auto infração ou na multa. Então, motivação, lembrar sempre que a motivação é dispensada só quando a lei determina. Por exemplo, acabei de dar o exemplo da demissão do Mandetta, a demissão do ministro pelo presidente. Ele não precisa justificar esse ato. Ele até justifica uma incompatibilidade de visões de mundo. Ele não precisava. Tá?
ele não pode só colocar um motivo que não seja verdadeiro. Isso seria problemático. Nesse caso político, poderia ter alguns efeitos meio esdrúxulos, assim, porque o ato teria que ser desfeito. E aí o cara teria que voltar, só que é uma decisão política. Lembrar sempre está ligado à necessidade de publicidade dos atos e garantia do contraditório e ampla defesa. Eu preciso saber o motivo do ato e eu preciso saber a motivação do ato. Tem uma lida aqui, tá? Maria Silva, perdão. Maria Silva de Pietro. Quando dizemos que o ato é ilegal com relação ao motivo, quando o fato não existiu ou quando existiu de maneira diferente do que a autoridade está dizendo. Quando ela diz que está mandando embora o funcionário porque não tem verba para pagar, o motivo é a inexistência de verba, mas se existir verba, aquele motivo é falso, ela alegou um fato inexistente. Esse ato deveria ser desfeito. Eu sempre dou esse tipo de exemplo, né? Porque eu pedi uma licença de interesse e me foi justificado que não poderia ser dada por este motivo. Se eu comprovar que esse motivo é falso, esse ato deveria ser desfeito. Eu não posso também voltar atrás na apresentação da motivação, em razão da teoria dos motivos determinantes. O ato que era discricionário passa a ser vinculado àquele motivo apresentado. Teoria dos motivos determinantes. Por fim, finalidade. O que se pretende com o ato? Lembrem do desvio de finalidade ou da finalidade enquanto princípio. Os atos, o que se pretende com o ato? A finalidade deve ser sempre o interesse público. Lembrar sempre que os atos administrativos não são feitos para satisfação de interesses privados ou do agente, mas sim da coletividade. Lembrar que quanto maior a vinculação do ato, menor a possibilidade de discutir a finalidade. Por exemplo, arrecadação tributária. Não discuto a finalidade. Não importa a finalidade é um bem comum. Esse dinheiro que é arrecadado vai para uma conta comum. Eu preciso justificar ali qual é a finalidade desse ato. A justificativa é porque a lei dispõe que tem que ser feito assim, bom. Por fim, relacionado a essa primeira parte, vícios dos atos. Os vícios dos atos, como eu já tinha falado no início desse vídeo, estão elencados lá na Lei 4787, no artigo 2º, que se fala das nulidades dos atos administrativos. Quando é que são nulos os atos? Nos casos de incompetência do agente, em vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência do motivo e desvio de finalidade. Basicamente as mesmas coisas que eu já falei. Então, incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. Então, se a lei não dispõe que aquilo é competência daquele agente. O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidade indispensável à existência ou seriedade do ato. Então, formalidades essenciais não observadas. A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. Por exemplo, o objeto é proibido por lei, venda de cannabis sativa, impossível a nomeação lá do conhecido da deputada, por exemplo, um objeto impossível, imoral, um parecer encomendado ou incerto, desapropriação de bens sem definição, por exemplo. Isso não pode. A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. Motivo não declarado ou falso ou motivo que não observa o princípio da razoabilidade. Por fim, o desvio de finalidade se verifica quando a gente pratica ato visando fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. Lembre do exemplo da nomeação do ministro lá. Nomeação do ministro para que ele tenha foro privilegiado. Isso é um desvio de finalidade. Que extinção dos atos ficará para o próximo vídeo. Vamos parar por aqui.